Olá, hoje estou aqui de volta para deixar uma mensagem para vocês, mas hoje eu não vou deixar uma mensagem só da parte de Deus. Hoje eu vou deixar o meu testemunho. O meu testemunho porque eu já tenho uns 3 anos, né, que eu evangelizo pela rede social direto. E eu tenho muitos casos, visto muitos casos, né, de mulheres que têm as suas vidas, os seus casamentos estão destruídos, né, os seus relacionamentos. E hoje eu quero deixar um pouco da minha história para vocês, onde chegar esse vídeo, né? Meu nome é Domênica Oliveira, né, eu tenho 47 anos, sou casada há 17. Na presença do Senhor, embaixo da obediência do Senhor, da bênção de Deus, são 2 anos. E meu casamento foi um casamento muito conturbado, vamos dizer assim, né? O meu marido, ele é 10 anos mais novo do que eu tenho 47, eu tenho 37, e nós nos conhecemos em 2002. E durante 5 anos foi uma relação, assim, dentro da medida do possível, uma relação normal, com todos os problemas de um casal, mas uma relação normal. E eu conheço o Evangelho desde 98. E ele era católico fervoroso, né? Aquele católico que, assim, ia à procissão, que ia à missa todo domingo, né? E a gente tinha uma vida. Só que eu era, assim, uma evangélica que entrava e saía da presença de Deus, né? Era igual o filho pródigo. Entrava e daqui a pouco saía da casa do pai. Daqui a pouco voltava para a casa do pai e saía de novo da casa do pai. E isso minha vida foi passando. Quando nós fizemos 5 anos juntos, a minha vida, meu casamento começou a entrar em crise, né? Ele começou a querer, vamos dizer assim, curtir a vida, né? Porque na época ele estava com 25, eu com 35. Nós já tínhamos 2 filhos, né? Quando eu conheci ele, já tinha 4 filhos, mas eu tinha com ele, quando eu conheci ele, meu do meio tinha 2 aninhos, que eu chamo ele de pai, né? E hoje é pai, porque eu se vê como pai, né? Ele já até assumiu meu filho na certidão. E quando a gente fez 5 anos, a nossa vida começou a entrar em crise. E nessa época eu estava na igreja. E eu fui para a igreja, ele chegava do serviço, ele não procurava a casa, era só o tempo todo, passava a noite fora, né? E eu fui para a igreja. E nesse dia eu fui para a escola dominical, depois que eu fui para a escola dominical, eu fui procurar o meu pastor para tentar desabafar e pedir um aconselhamento para ele. E o meu pastor deixou falar tudo que eu tinha para falar, e depois, quando terminou, ele só pegou, estava juntando os papéis, ele pegou e falou assim para mim: Domênica, Deus dá o fardo como nós possamos carregar. E aquilo ali foi pro meu coração. E ele levantou, pegou o que ele tinha que pegar e saiu da sala, e eu fiquei parada. E ali eu fui embora da igreja chorando, né? E dizendo que nunca mais ia botar os pés na casa do Senhor. Só que foi a maior besteira que eu fiz na minha vida, né? Quando a gente se afasta da casa do Pai, é a maior besteira que a gente faz da nossa vida. Hoje eu já perdoei o que o pastor falou pra mim, que hoje eu entendo. Hoje eu entendi o que ele queria dizer pra mim, porque Deus sabe até onde vai o nosso limite. E quando ele nos dá uma prova, ele sabe até onde a gente vai suportar, né? E só que naquela época eu não via por esse lado, e entrou no meu coração. E dali pra lá minha vida começou a ir ladeira abaixo, aonde começou as traições. Meu marido começou a trair, não dava mais atenção dentro de casa, não tinha mais aquela responsabilidade dentro de casa. Primeiramente, o dever dele era pagar as dívidas dele em porta de barraca, né? E que era muito, não era pouco. E o que sobrava é o que ele levava para dentro de casa, que não era nada, né? E eu ali naquela luta. Mas, mesmo afastada do Senhor, eu nunca desisti de lutar pela minha família.
Mesmo afastada de Deus, eu sabia que o Senhor estava comigo. Só que eu não deixava o Senhor resolver a minha vida. Eu queria resolver pelas minhas próprias forças. Só que nós sabemos que quando a gente tenta resolver pelas nossas próprias forças, com as nossas próprias armas, a nossa tendência é só tomar prejuízo, né? É só bater cabeça, é só dar tudo errado. E eu não enxergava isso, né? E isso começou as traições, meu marido começou a me trair muito, aí começou as agressões, né? E nisso, indo e eu ali, e ele fazia e pedia perdão, e eu sempre perdoando, porque eu coloquei no meu coração que eu queria a minha família, que o diabo ele não ia conseguir destruir a minha família. Mas eu pedia, mas não tinha posicionamento com o Senhor. Eu não me entregava de volta, eu não retornava para a casa do Pai. E isso o tempo foi passando, as coisas só foi piorando, foi traições em cima de traições, porcadaria em cima de porcadaria, quebradeiras dentro de casa, a ponto da escola me chamar para saber o porquê que a minha filha não conseguia assimilar nada, se ela passava por algum problema, porque ela é uma menina boa, uma menina quieta, mas não conseguia assimilar nada dentro da escola. E eu cheguei e falei, né, para a diretora e para a psicóloga que estava lá, o que estava acontecendo. E aí a psicóloga foi e conversou comigo. Só que eu não queria desistir da minha família, né, porque primeiro meus filhos amavam o pai, do jeito que ele era, os filhos amavam o pai. E eu sempre botei no meu coração que eu não ia perder minha família pro diabo. Eu não ia perder o meu casamento pro diabo. E na época a gente não era nem casada, a gente só morava junto. Mas eu botei no meu coração que eu não ia perder minha família pro diabo. Só que lutas foram vindo, coisas acontecendo, né? Ele cada dia mais não era uma mulher, cada vez saia de uma mulher, entrava em outra, saia de uma mulher, entrava em outra, né? E eu ali só suportando e perdoando. Mas a situação dentro de casa só piorando. O meu filho, que hoje tem 13 anos, era uma criança quieta, no canto dele não falava nada, era uma criança acuada. O meu filho, que tem hoje 19 anos, chegar a ponto de entrar em casa chorando, porque ele não aguentava mais os coleguinhas zoar ele, como se diz, né? Perturbar ele pelo que o pai fazia, ele já estava com vergonha. E eu sempre ali lutando, né? Para tentar melhorar, mas só do meu jeito. E isso as coisas foram se acontecendo cada dia mais piorando, né? E ele cada vez mais se distanciando dentro de casa, né? Deixando as coisas, as responsabilidades dele como pai de família de lado, só pensava as coisas dentro de casa. E a minha vida de identificar os problemas só dentro de casa saiu do portão para fora, né? Um bairro onde eu morava, todo mundo já estava sabendo da minha vida, porque ele começou a fazer tudo para quem quisesse ver, né? E eu fui humilhada perante um bairro, não foi um lugar ali, não. Foi um bairro mesmo, todo mundo sabia da minha vida, aonde eu passava, as vizinhas comentavam, né? Mas eu nunca baixei minha cabeça por problema, sempre levantei minha cabeça, erguia a minha cabeça e seguia em frente, né? E eu falava, eu vou vencer. Eu vou vencer pela força do meu Deus, eu vou vencer. Eu não deixava nenhum momento de orar. Eu só não deixava o Senhor resolver a minha situação. Como o gigante se levanta na nossa vida, como está lá em Samuel, né? O Davi usou as armas dele, ele usou as armas do Senhor dos Exércitos para derrubar os gigantes da vida dele, né? O Saul deu uma armadura para ele, colocou um monte de armadura nele, mas ele pegou lá e tirou tudo e falou, eu vou com as armaduras do Senhor dos Exércitos. E eu não deixava isso acontecer na minha vida. E a minha tendência era só regredir, era só sofrer. Mas eu sofria, mas com a esperança que eu ia vencer. Chegar a ponto do meu marido chegar para mim e falar assim, se você quer que eu coloque comida dentro de casa, você tem que aceitar tudo que eu faço e não falar nada. Na época, ele estava saindo pra rua e eu pareço na varanda. Na época, eu aceitei, fiquei calada, falei, como é que é? Ele pegou, é isso aí que você ouviu. Se quer que eu bote coisa dentro de casa, você vai ter que aceitar tudo que eu faço de boca fechada. Eu fechei a boca, mas no meu interior eu falei assim, eu vou vencer. E nisso eu engravidei do nosso terceiro filho, né? E foi uma gravidez muito turbulenta,
por muita luta, briga, agressão, que ele me agrediu na frente da minha filha, que hoje tem 14 anos. E foi uma gravidez muito sofrida, mas eu não desisti de lutar, não desistia, a ponto dele ir morar com outra mulher na rua atrás da nossa. E eu passava para trabalhar e eu era obrigada a passar em frente à casa da mulher onde ele morava. E isso ia vir só assim, eu ia me fortalecendo e dizer assim, eu vou vencer. Quando eu descia para trabalhar, eu era obrigada a passar em frente ao bar onde ele vivia, com as mulheres, e todas elas vestiam umas ali que estavam me olhando, rindo, debochando, e eu levantava a minha cabeça e seguia em frente. Eu falei, meu Deus é maior. O meu Deus era maior, sim, mas eu não deixei ele resolver tudo por mim. Chegava em casa, eu queria brigar, mas não era isso que o Senhor queria, né? A ponto da minha filha chegar para mim e falar assim, mãe, quando meu pai chegar em casa, não fala nada, fica quieta, deixa ele falar, não fala nada. Mas o diabo era tão sujo que eu falava e as coisas aconteciam, era briga em cima de briga. E meu filho nasceu. E quando nosso filho estava com 2 meses, ele levou a amante lá dentro de casa para conhecer nosso filho que tinha acabado de nascer. E eu sabia de tudo, eu fingi que não sabia de nada, eu tratei ela super bem, ela sentou no meu computador, ele abriu a geladeira, pegou cerveja e deu para ela, e eu ali fingindo que nada tivesse acontecido, nada estava acontecendo. E eu só dizia assim para dentro do meu coração, eu vou vencer, mas o diabo não vai destruir a minha família, eu vou vencer. Só que a luta foi indo, nós tínhamos casa, nós começamos a perder casa, né? Ele perdeu o emprego porque ele não tinha responsabilidade de ir ao emprego, porque ele tinha bons empregos, mas não conseguia se firmar, porque a droga, né, as bebidas não deixavam, porque eu descobri depois, assim que tudo começou, né, que ele acabou usando droga, e eu comecei a ficar apavorada, eu não gostava dessa vida, não era isso que eu queria para mim, mas nem assim eu desisti. E aí as coisas foram ficando mais intensificamente, ele foi usando cada vez mais, a ponto dele beber de segunda a segunda, final de semana ele virar à noite usando droga, ele chegar em casa de um estado deplorável. E eu olhar para ele, não sentir raiva, eu olhava para ele e sentia pena. E falava, Senhor, por quê? Só que eu não entendia. Eu não entendia que ali tinha um propósito de Deus sobre a minha vida, sobre a vida dele, né? E ele chegava em casa num estado deplorável, e eu não tinha forças, sabe, de ter raiva. E eu conseguia me preparar. Muitas pessoas me criticavam, né? Porque quando você está passando por uma situação, é muito difícil você ter alguém para te dar força. Ainda mais desse jeito. Tinha pessoas lá que falavam, você é maluca, vai viver sua vida. Só que eu falava, não quero outra pessoa, não me deixo com outra pessoa, não sei porquê. Mas eu quero minha família, é a minha família que eu quero. E isso foi até que chegou em 2015. Em 2015, a gente já estava morando de aluguel, ele tinha perdido um emprego bom, e a gente estava vendo de aluguel. Chegou um dia que ele pegou o dinheiro do aluguel, gastou todo o dinheiro, e eu fiquei desesperada. E eu ligava para ele, ele não respondia, e ele pegou, gastou o dinheiro todo do aluguel, me deixou sem pagar o aluguel. Aí o senhorio onde eu morava foi na minha casa e pegou, me humilhou mesmo, me falou bonitinho, não, me humilhou, mandou eu sair da casa, falou que não queria nem saber de pegar os 2 meses, que ia fazer 2 meses que o aluguel estava atrasado. Ele falou, esse dinheiro que você vai me pagar, você arrumou outra casa e sai dentro da minha casa, não quero nem esse dinheiro. Ah, me humilhou mesmo. E ali eu cheguei no limite, né? Eu já estava no limite e eu peguei. Um dia eu estava desesperada, já não tinha nada dentro de casa para comer, porque ele já tinha ido embora de casa, não deixou nada sem nada dentro de casa. Aí eu conversei com um pastor, amigo meu, conversei com um compadre também, expliquei qual é a minha situação. Aí o pastor falou que no dia seguinte ia levar uma cesta básica para mim e meu compadre também. Só que aí o Senhor já estava agindo por mim, eu não sabia. Porque nesse meio tempo eu tinha falado para o Senhor assim, Senhor, se for para me continuar sofrendo e fazendo meus filhos sofrer, tira a minha vida, porque eu não aguento mais. E aí eu cheguei no meu limite. Aí eu falei, Senhor, eu não aguento mais sofrer, nem fazer meus filhos sofrer. Tira a minha vida. Isso era 12h45 da tarde, meus filhos tinham ido para a escola, eu estava sozinha. E aí eu sentei no computador quando eu conversei com meu compadre e com o pastor.
E eles falaram que ia levar uma cesta básica para mim. Só que eles nunca apareceram. O pastor, amigo meu, depois foi na minha casa, né? Depois que eu já tinha retornado. E foi me pedir perdão, desculpa por ele não ter errado. E eu falei para ele, não, o senhor não faça isso, não tem que me pedir desculpa. Porque hoje eu entendo, porque se o senhor tivesse levado o alimento para mim, eu não teria ido embora. E o meu compadre até hoje não falou o porquê, mas também eu creio, se ele levasse, eu não tinha ido embora. Porque nesse intervalo, o pastor falou que passou 2 vezes de carro na esquina da minha rua, mas o senhor não deixou ele entrar. Não deixou ele lá levar, ele pegou, deu volta 2 vezes, pegou, foi embora, mas o senhor não deixou, falou para ele não levar. Porque ali o senhor já estava agindo por mim lá no mundo espiritual, porque eu já tinha tomado minha posição com ele ali. E o senhor fez eu pegar e ir embora. Eu peguei e falei para minha filha, eu vou embora, eu não quero mais ficar aqui, eu vou embora. E minha filha falou, mãe, não vai embora, você vai para um lugar onde a senhora não conhece, uma pessoa que a senhora só conhece só por dar oi. Eu falei, não, eu vou embora, porque nesse meio tempo eu encontrei uma colega no Facebook e ela começou a me falar de mundos e fundos, que ia me dar emprego. E eu peguei e falei, então eu vou mudar a minha vida, eu vou embora. Dei tudo de dentro da minha casa, não vendi, eu dei, porque não tinha como levar. Né? E eu peguei e dei. O que deu para levar, levaram. O que não deu, ficou lá. E a senhoria, depois de um tempo, foi me procurar, mandar mensagem para me poder tirar o restante da sua. Eu falei, eu não quero saber, jogar fora dela. Não, não faça isso, tá tudo semi-novo. Eu falei, eu não quero saber, porque eu não tenho casa, não tenho nem onde morar, tô morando de favor, não tenho imóvel, larga tudo, joga fora. E o senhor me botou em outro lugar. Mas quando o senhor me botou em outro lugar, o Senhor já estava começando a trabalhar na minha vida. E eu fui para outro lugar, para outro município aqui do Rio de Janeiro. E lá eu me reconciliei com Deus. E lá na igreja, o Senhor usou o pastor para falar tudo aquilo que eu tinha pedido a ele dentro da minha casa aqui no Rio. E o Senhor foi e usou o pastor para falar para mim. Tudo, até que eu tinha pedido para tirar minha vida. Só que o Senhor, ele não tirou a minha vida. Ele não tirou a minha família. Ele me devolveu a vida e restaurou a minha família. Nesse meio tempo que eu estava lá fora do Rio, meu marido ficou. O Senhor usou o irmão, amigo nosso, para ir procurar ele. E esse amigo foi lá na casa dele, da mãe onde ele estava morando, e procurou ele. E as pessoas falaram assim, fulano não tem mais jeito não. Ele está no bar com a mesa cheia de cerveja, e aquilo ali não tem mais jeito não, é caso perdido. É caso perdido. E esse amigo nosso, Valci Virou, falou assim, para o homem pode estar perdido, mas para Deus não está perdido não. O homem não pode ter mais jeito, mas para Deus tem jeito, é onde ele está. E isso meu sogro foi lá levar, onde estava o meu marido. E realmente ele estava lá no bar, como falaram, com a mesa cheia de cerveja, com a amante do lado, né? Porque nesse intervalo ele foi trabalhar em casa de prostituição, quando ele começou a aprontar, né? E ele conheceu lá uma menina que fazia programa e começou a se envolver com ela, né? E ele trabalhou na casa de programa, lá ele começou a viver a vida de drogas, intensificou cada dia mais, mergulhou cada vez mais na droga, passou até a vender droga, né? E ele conheceu essa menina e o tempo foi passando, essa menina me ligava, falava um monte de coisa, né? E ele falava com ela na minha frente, né? Ele me humilhava mesmo, me humilhava, me pisava mesmo. Falava com mulher na minha frente mesmo, usava às vezes até o meu celular para falar com as mulheres, né? E ele voltou a ter relacionamento com essa mulher depois de um tempo passado. E no dia que um amigo nosso, o presbítero, foi procurar ele estava justamente com esta mulher, né? E o presbítero chamou ele veio e o presbítero falou, o que você quer para sua vida? Aí ele pegou, minha mulher não quer mais saber de mim não, de tanta besteira que eu fiz, minha mulher não quer mais saber de mim. Ele falou, você crê que Deus pode restaurar a sua vida? Ela não vai querer mais saber de mim, eu fiz tanta besteira. Aí o nosso amigo falou para ele, hoje não porque você está nesse estado, mas amanhã quando você estiver melhor você me procura. E ele voltou lá para mim, ficou com a mulher. E no dia seguinte ele disse que perguntou à mãe dele, né, se o Valci tinha ido procurar ele, porque ele estava muito drogado e ele achou que poderia ter sido uma alucinação, um sonho. E a mãe dele falou não, que ele tinha ido procurar ele e mandou ele lá na casa dele. E ele pegou, foi. E lá começaram a conversar. E lá ele começou a conversar, ele foi, se abriu com o nosso amigo.
E o nosso amigo convidou ele para começar a ir para a casa do Senhor. Só que o meu marido, ele não era evangélico, ele era católico fervoroso. E ele só visitava a igreja, ele não ia, ele não aceitava. Tanto que quando eu apresentei meus filhos, ele não foi. Ele não foi quando eu ia apresentar meus filhos ao Senhor, ele não ia. Porque ele não, a vida dele era ser católico. Mas o Senhor começou a trabalhar na nossa vida de tal forma que ele começou a ir para a casa do Senhor. E lá ele começou a ir para a casa do Senhor, e lá onde eu estava, eu tinha aceitado o Senhor. E o Senhor começou a mover. O Senhor usou meu filho, que hoje tem 9 anos, para não deixar minha família se destruir. Né? O meu filho começou a sentir falta do pai, porque mesmo o pai sendo do jeito que estava, meus filhos eram muito agarrados com ele. E meu filho começou a ficar doentinho, dormiu 2 dias com febre, e começou a fazer muita malcriação, não se adaptou onde a gente estava, e eu tive que trazer ele de volta. E eu fui e trouxe ele de volta para o pai, né? Fiquei na casa lá com ele 1 semana e depois retornei. Só quando eu retornei, meus filhos já não estavam mais do jeito que eu deixei lá. Meus 2 filhos, a menina e o menino do meio. Não estava mais do jeito que eu deixei eles lá. Eu estava entristecido porque eles tinham passado humilhação. E ali, eu sentada embaixo de uma árvore, eu fui e perguntei ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, se eu estou aqui nesse deserto sem conseguir nada, eu não consegui emprego, eu não consegui nada. Não consegui nada, o Senhor me deixou 2 meses num deserto mesmo, deserto, dentro de uma casa que eu não me via, uma família que eu nunca tinha tido assim, convivência. E eu escutei quando aquela voz do Espírito Santo falou comigo assim: o seu lugar não é aqui. Aí eu falei: o quê? E comecei a procurar quem está falando comigo. E a voz repetiu para mim: o seu lugar não é aqui, volta. E ali eu resolvi voltar. Falei com ele, porque ele, mesmo eu longe, ele nunca deixou de falar comigo, né? E me pedia para voltar. E quando ele falou que estava indo para Jesus, eu falei para ele: não quero que você faça nada por causa de mim. Porque toda vez que a gente brigava, ele ia embora, daqui a pouco ele voltava, eu perdoava. E ele dizia que ia fazer mais, mas daqui a pouco ele estava fazendo tudo de novo, e assim foi indo. E o meu choro foi 10 anos nessa vida. Nós perdemos casa, ele perdia emprego, não conseguia se firmar emprego. Eu vivia no limite, porque se eu falasse ele me agredia, era ele quebrar e a gente comprar, né? Chegou a ponto de eu pegar, não aguentar mais, sair do bairro onde eu fui humilhada e morar em outro lugar, alugar minha casa e fui morar em outro lugar. Aí ele foi atrás de mim, né? E vivemos só 6 meses bem. Depois de 6 meses ele voltou a fazer tudo de novo, e foi onde ele se reencontrou com essa mulher, e aí foi tudo por água abaixo de novo. E onde eu cheguei o meu limite, foi onde eu fui embora para outro lugar, desfiz de tudo da minha casa e fui embora para outro lugar, porque eu não aguentava mais. Mas lá eu encontrei o Senhor de novamente, né? Porque eu tinha me afastado de Deus, mas ele não tinha se afastado de mim, né? E eu me reconciliei com Deus, o Senhor usou ele, né? O Senhor usou um amigo dele para levar ele para Jesus. O Senhor precisou fazer esse tratamento com a gente, né? Nos afastar, botar cada um em um lugar para ele começar a trabalhar, porque é dessa forma que Deus faz. A gente não entende a estratégia de Deus sobre a nossa vida, mas Deus ele tem um jeito de nos tratar, de lutar para colocar as coisas no lugar, né? E assim eu falei para ele: vai por causa de você, não por causa de mim. Mas aí quando chegou dia 24 de dezembro de 2015, eu retornei para o Rio e voltei a morar com ele, com meus filhos, voltei a morar com ele. E quando nós voltamos, eu não tinha nada. Eu dormia no chão, as minhas roupas eu botava em cima de um lençol, porque eu não tinha guarda-roupa, eu não tinha nada, não tinha fogão, não tinha nada, porque tudo que eu tinha, o diabo me tirou tudo. O diabo me tirou casa, o diabo me tirou tudo, o diabo me deixou sem nada. Nós chegamos ao fundo do poço. Mas é só quando nós estamos ao fundo do poço, nós olhamos para cima, olhamos para o alto, para o monte, que é para o Senhor. E o Senhor estava ali com a mão esticada para nos tirar. Nós não tínhamos nada, mas nós estava naquele momento, ali nós estávamos com o principal na nossa vida, que era Deus, que era o Senhor Jesus sobre nossa vida. Então, mediante a esse testemunho que eu quero deixar para vocês, é o seguinte: não desista de lutar pela sua família.
Não desista de consertar aquilo que está errado, que está torto na sua relação. Porque o meu marido, ele não era evangélico, eu já conhecia o evangelho, mas eu não parava, eu não tomava posição com o Senhor. Mas na forma que quando eu comecei a tomar posição com o Senhor começou a trabalhar na minha vida e da do meu marido. Eu vou dizer para vocês, hoje meu marido, estamos 4 anos na presença do Senhor. O meu marido, ele usava droga direto. E hoje meu marido não usa mais. Meu marido bebia, meu marido, ele é eletricista, ele se trocava por bebida. Às vezes as pessoas não tinham dinheiro, eu oferecia a ele bebida, ele fazia o serviço em troca de litrão no bar. O meu marido, ele gastava era 1.000 e pouco, quase 2.000 todo mês de barraca. E dentro de casa não ficávamos nada. Chegou o Natal, de ele chegar, ele receber numa cesta, eu não lembro hoje, mas ele receber... E ele fala assim, eu vou ali receber e não voltar. E quando ele voltar, retornar, era véspera de Natal, ele retornar com R$130 e jogar para mim e falar assim, ó, o que sobrou foi isso aí, jogar em cima da cama. E eu pegar e contar e falar assim, meu Deus, o que eu vou fazer com R$130? E eu fiz o quê? Eu com o barrigão do nosso último filho, eu fui à loja, comprei um conjuntinho para cada filho meu, e vesti os meus 3 filhos menores. E o meu Natal foi arroz, feijão e ovo. Ele acordou, ele dormiu, acordou, saiu. E eu fiquei ali dentro de casa, minha ceia de Natal. Foi arroz, feijão e ovo. Os meus meninos, meus filhos, eu deixei para casa dos vizinhos, né? Porque eles tinham coleguinhas, foram passar o Natal na casa dos vizinhos, né? Quando eles entraram, eu coloquei eles para dormir e fui dormir. Mas eu não desisti de lutar pela minha família. Eu falava sempre assim, quando eu via as coisas, eu falava assim, eu vou vencer tudo isso que eu estou passando. Eu vou vencer. E eu venci. Hoje meu marido está na casa do Senhor. Hoje meu marido é diácono da casa do Senhor. Hoje nós fazemos a obra juntos, nós caminhamos juntos para a casa de Deus. Mas eu nunca desisti de lutar pela minha família, eu nunca desisti de... Acreditei que o Senhor ia mudar o quadro da minha história. O meu choro durou 10 anos, como hoje eu falo para muitas meninas que eu converso, porque o meu choro durou 10 anos porque eu fui teimosa, porque eu pedia, mas não deixava o Senhor resolver. Eu orava, mas quando o Senhor queria entrar com a providência, que Ele mandava servos dele lá na minha casa, as irmãs de oração, e elas conversavam comigo, e elas falavam, vamos na igreja, e falavam assim, não está na hora. Então o meu choro durou por muito, teimosia minha, porque eu não queria me posicionar. Eu não me via chegar a ponto do meu marido falar assim, eu faço tudo porque você não me acompanha. Mas quando nós se afastamos da casa de Deus, as coisas do mundo não é mais do mesmo jeito quando a gente entra. Então eu me afastei e as coisas não eram mais para mim a mesma coisa. Mas eu me sujeitei a voltar, a botar um copo de cerveja na boca, a ir a lugares que eu não me sentia bem, para fazer a vontade dele, para ver se ele mudava, né? Mas eu estava fazendo uma grande burrice na minha vida. E quando às vezes eu ficava ali à noite, virava, a noite caía naquela mesa cheia de cerveja, eu olhava para aquilo tudo ali e falava assim, Senhor, o Senhor sabe que não é isso que eu quero para mim. Senhor, eu quero a minha família, mas não é desse jeito que eu quero a minha família. E eu falava com ele, Senhor, muda a minha história. Mas eu não deixava o Senhor trabalhar. Eu não deixava o Senhor trabalhar. Mas em 2015... foi onde eu falei, o Senhor vai trabalhar na minha vida. Eu cheguei ao meu limite. E aí foi onde o Senhor começou a mudar a minha história. O Senhor começou a reescrever a minha história. Quando eu voltei para o meu marido já não era mais o mesmo que quando eu saí. O Senhor já estava trabalhando na vida dele. E aí o Senhor começou a lapidar ele, porque ele foi embora de um jeito. Porque quando eu fui embora para outro lugar, ele já estava fora de casa. Ele saiu de um jeito. Mas quando ele retornou, o Senhor já estava retornando ele de outro jeito. E eu só glorifico e exalto o nome desse Senhor, que eu amo a servir e cada vez mais eu dedico a fazer a obra dele. E eu digo para vocês, quando vocês pensarem que tudo está acabado, que o casamento de vocês não tem mais jeito, ou até mesmo não só o casamento, filho, ou algo que vocês estão passando no momento, e achar, eu estou tanto tempo na presença do Senhor e nada me acontece, eu não estou vendo nada. Creia,
que lá no mundo espiritual o Senhor já está pelejando por você. Que essa peleja não é sua, essa peleja é do Senhor. Ana, Eucana casou com Penina para continuar procriando. Ana não podia ter filho porque era o Senhor, que foi o Senhor que tirou a madre dela. Mas ela não se acomodou. Em meio à tristeza dela, o desespero dela, ela foi buscar o Senhor. Nós não sabemos quanto tempo Ana orou, mas nós temos a certeza que o Senhor gerou o seu milagre. Ele deu o que? Concebeu a Ana? O que? Samuel. Então, do mesmo jeito que o Senhor foi com Ana, o Senhor vai ser na sua vida. Somente creia que o Senhor já gerou o seu milagre. Um dia muitos me falaram, muitos me criticaram, até de safada, me desculpe a expressão, me chamaram, sabe? Mulheres que riram de mim, sabe? Que aonde o bairro onde o Senhor, onde eu fui muito humilhada, foi onde o Senhor me exaltou. Porque quando eu voltei para o meu marido, eu já estava fora do bairro onde eu fui humilhada, já tinha uns 2 anos. Mas o Senhor fez eu voltar para ali, porque foi ali que o Senhor me exaltou. Eu voltei para o meu marido em 2015, quando foi dia 15 de dezembro de 2016, nós casamos no civil. E dia 1º de abril de 2017, nós casamos no religioso com as bênçãos do Senhor. Muitos não acreditaram, até riram de nós, por causa era da data, dia 1º de abril, que era o dia da mentira com o povo aí fora. Mas para nós foi o dia da verdade, porque muitos não acreditavam. Porque quando a gente estava no mundo, a gente tentava casar quantas vezes e a gente não conseguia, o diabo não deixava, sempre tinha alguma coisa, impedia. Mas quando Deus entrou na nossa vida, Deus fez tudo. O meu casamento foi falado durante 1 mês, ninguém acreditou, ninguém acreditava no que estava acontecendo. Muita pessoa veio a mim dizer para mim, eu tiro o meu chapéu, porque eu nunca acreditei que você ia conseguir. Eu falei, eu não consegui nada, foi Deus que fez, foi Deus que transformou. Eu só pedi, eu só orava, mas foi Deus que transformou o nome dele. Então eu digo para você hoje pode estar aí triste, achando que o seu casamento não tem mais jeito, mas tem, porque eu digo porque eu vivenciei. Hoje meu marido, estamos 4 anos na presença do Senhor, nós somos servos da casa de Deus. Então nunca desacredite no seu milagre, nunca desacredite desse Deus que você serve, que o seu casamento já está restaurado. Eu passei por muita humilhação, não foi pouca, foram muitas humilhações. Ele não escondia nada que ele fazia, mas uma coisa eu tinha aqui nesse coração, que hoje é temente a Deus, que serve ao Senhor com amor. Eu vou vencer. Muitos riram de mim, muitos me humilharam, eu fui muito humilhada, porque achavam que eu era safada, por desculpa a expressão, por estar aceitando tudo o que fazia, mas eu coloquei no meu coração assim, eu quero a minha família. E a minha família, o Senhor me deu de volta. O meu filho de 19 anos hoje não aceitava o pai pelas coisas que ele fazia, mas hoje, pela honra e glória do Senhor, hoje os dois se dão muito bem. Minha família está restaurada, minha filha hoje está uma bênção na casa do Senhor, meus filhos estão uma bênção na casa do Senhor. Aqueles que vivenciaram comigo o meu sofrimento, que foram os meus menores, estamos bem vivendo a nossa vida em Cristo Jesus. E assim eu deixo para você esse vídeo, um pouco do meu testemunho, não é tudo, porque é muita coisa, né? O testemunho de vida do meu e do meu marido é muito grande, porque eu sofri grandes coisas na nossa vida. Mas eu digo, eu chorei por 10 anos, mas o meu sorriso chegou. E eu digo para você, creia que o seu sorriso já chegou. Creia que você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Não desiste da sua família. Muitos falam assim, tá doido, vai arrumar outra pessoa. Eu não quero. Porque tem um ditado no mundo que diz assim, pau que nasce torto, morre torto. Mas aí quando você transpõe ele para o mundo espiritual, pau que nasce torto, o Senhor endireita, Jesus endireita. E assim como ele endireitou meu marido, que todo mundo chamava que era drogado, que era bêbado, sabe? Ele vai endireitar o seu também. E não só o seu marido, algo que você esteja passando na sua vida. Creia que o Senhor vai te dar vitória na sua luta, porque a nossa luta não é nossa, a peleja não é nossa, a peleja é do Senhor. Mas para isso nós temos que colocar na mão deles,
dele, esperar e confiar. Se hoje eu tenho arrependimento, mas o Senhor sabe de todas as coisas, porque através desse testemunho eu já edifiquei muitas vidas, né? Então são coisas que a gente tem que passar. Hoje eu vejo que hoje eu tive que passar por cada situação que eu passei, porque é o Senhor me usando para me fazer a diferença para aquelas que estão precisando, sabe? A ouvir para aquelas que têm esperança de não desistir. Então o que eu passei, hoje eu entendo que eu tive que passar. E eu, num momento nenhum, abaixei minha cabeça, num momento nenhum eu entrei numa depressão, num momento nenhum eu deixei o diabo dominar a minha mente. Falar, eu vou tirar a minha vida, eu vou fazer algo que vai tirar a minha vida. Quando eu pensei em falar, Senhor, eu pedi ao Senhor, não falei pro diabo, não. Porque muitas das vezes, casos que eu já vi pessoas tirar sua própria vida. Eu falei, Senhor, tira a minha vida. Mas o Senhor, Ele não tirou a minha vida, Ele me devolveu a minha vida, porque Ele falou, agora é comigo, você chegou no seu limite, agora você botou o problema nas minhas mãos, agora eu vou resolver. E Ele resolveu. Estamos aí juntos na casa do Senhor. Então creia que o seu problema não está perdido. O possível o Senhor deixa conosco, mas o impossível é com Ele. Então deixa Ele resolver. Não queira resolver nada com as suas mãos. Se você está na presença do Senhor, continue firme. O meu marido na época não estava na presença de Deus, não. Meu marido na época não era casado comigo, não. Muitos falavam que eu era maluca porque eu não era casada, não tinha nada que me prendia a ele. Mas eu coloquei no meu coração, eu vou vencer, o diabo não vai me destruir. E o diabo foi derrotado sobre a minha vida. O diabo foi massacrado sobre a minha vida. Ele balançou minha estrutura, mas ele não me derrubou. Eu fiquei igual uma palmeira, eu fui até o chão, eu enverguei, mas eu não quebrei, porque quando eu pensei em que eu ia quebrar, o Senhor me pegou nos braços e me colocou no prumo e me disse, filha, eu sou contigo. Tudo vai se fazer novo na sua vida. E está se fazendo. Porque Ele fez, está fazendo e creio que ainda vai fazer muito mais sobre a minha vida. Então eu deixo esse testemunho aqui para você. Não desiste de lutar, não. Muito eu fui humilhada, muito eu fui massacrada, entendeu? Foi pancadaria, quebração dentro de casa, brigas, mas eu nunca desisti de lutar. E eu nunca baixei minha cabeça para o inimigo. Aqueles que pensaram que envergonhado foi aqueles que me humilharam e acharam que eu já era derrotada. Mas eu não fui derrotada, não. Eu fui vencedora porque eu botei Cristo na minha vida. E hoje eu sirvo Ele com amor. Hoje eu passo a palavra dEle com amor. Porque é o pouco que eu posso fazer. Porque tantas coisas Ele está fazendo por mim. O que Ele fez, da onde Ele tirou meu marido, aonde Ele colocou. E eu sei onde Ele ainda vai colocar. Então não desista. Não desista de lutar. Não desista da sua família. Creia. Mesmo que você fale, não tem obrigação. Não tenta bater sua cabeça, botar outra pessoa na sua vida, porque até você arrumar uma pessoa, você vai bater muita cabeça. Então luta por o que você já tem. Luta por o que isso daí que está dentro da sua casa, que é o seu marido. Luta por ele, que é o pai dos teus filhos, sabe? Luta. Eu deixo esse testemunho aqui para vocês. Nunca desista de lutar. Nunca desista de lutar por aquilo que você quer na sua vida sentimental, na sua vida com seu filho. Nunca desista de lutar. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.